Alô, pessoal. Vamos continuar o nosso trabalho sobre o curso de nomenclatura das substâncias orgânicas. Hoje nós vamos falar sobre as funções orgânicas. Vamos fazer assim um resumo, uma sinopse das funções orgânicas. As substâncias orgânicas são classificadas em diversos grupos. Todas as substâncias de um mesmo grupo apresentam características estruturais e funcionais semelhantes. Por isso, são chamadas de funções orgânicas. Assim, essas três fórmulas que aparecem aqui, o metanol, etanol, ciclohexanol, são da mesma função. Os três são álcoois, então eles têm características estruturais, ou seja, a hidroxila, e funcionais semelhantes, têm reatividades parecidas. O primeiro grupo é formado somente de átomos de carbono e hidrogênio, por isso são chamados de hidrocarbonetos. Esse é um grupo muito numeroso e serve de base para praticamente todas as demais funções. A principal fonte de hidrocarbonetos é o petróleo. E esses hidrocarbonetos, por serem um grupo muito numeroso, ele é dividido em vários subgrupos. Tem aqueles de cadeia aberta e tem os de cadeia fechada. Na cadeia aberta, nós temos os alcanos, ou parafinas, como nessa fórmula, nós temos somente ligações simples entre dentro da cadeia e é cadeia aberta. E o nome, ele segue aquela regra de nomenclatura sistemática, ou seja, tem prefixo, infixo e sufixo. Ó, butano, but mais an mais o. Outro grupo são os alcenos ou alquenos, que também são de cadeia aberta, mas tem uma dupla ligação na cadeia. E essa dupla ligação é denominada de IN. E, neste caso, nós precisamos colocar o localizador. A dupla ligação está no carbono 2, então fica but 2-ino. Aí tem o grupo que tem tripla ligação, são os alcinos ou alquinos. Como neste caso, a tripla ligação também está no carbono 2, então nós temos que fazer a localização. Ficou but 2-ino. Então, nós temos aqui an, in, respectivamente para ligações simples, dupla e tripla. Outro grupo também bastante comum são os alcadienos, ou dienos. Eles apresentam duas duplas ligações na cadeia. Neste caso, precisamos localizar as duas duplas ligações. Então, ficou buta 1,3-dieno. Outros grupos, eles têm a cadeia fechada, ou cíclica, como os cicloalcanos ou cicloparafinas. Aí podemos ter ciclo com 3 carbonos, mas 3 carbonos é muito instável, devido à redução drástica dos ângulos de ligação dos carbonos sp3. E com 4 ligações já fica um pouco mais estável, e 5 ligações ele fica bem estável, por ciclopentano. Ciclo, cadeia fechada, precisa aparecer no nome. 5 carbonos e ligações simples. Aí tem os cicloalcenos, que apresentam dupla ligação no ciclo. Como neste caso é o ciclohexeno, não precisa localizar a dupla, porque qualquer carbono que vai aparecer a dupla vai ser o carbono 1. Aí tem o grupo dos aromáticos, que tem como principal o componente o benzeno, o aromático mais simples. Então, o benzeno, o nome sistemático seria ciclohexa 1,3,5-trieno, mas a IUPAC adotou o nome de benzeno como sendo o nome sistemático, assim como muitos outros desse grupo, o naftaleno,
antraceno, tetraceno, pentaceno e assim por diante. Aí tem outros hidrocarbonetos que são mais complexos. Por exemplo, esse aqui, ó, tem 7 carbonos, tem 3 duplas na cadeia. Então, alcatrieno. E o nome dele vai ser hepta-1,3,5-trieno. Tem ciclos com 2 duplas ligações, como neste exemplo temos o ciclo dieno e o nome sistemático é ciclohexa-1,4-dieno. Tem aqueles que apresentam dupla e tripla ligação na cadeia. A tripla ligação é IN e a dupla ligação é IN. Então, IN ele tem preferência na nomenclatura pela ordem alfabética. E, nesse caso, temos que localizar tanto a dupla como a tripla, fica X, 1 IN, 4 INO. Tem também os policiclos, como nesse caso temos um biciclo. São 2 ciclos que estão unidos por 2 carbonos. Então, nós precisamos dizer, entre colchetes, quantos carbonos tem de cada lado daquelas cabeças de ponte. Então, do lado direito temos 3 carbonos, do lado esquerdo 2 e na ponte também 2. Então, fica biciclo, 3, 2, 2 nonano. E esses localizadores, eles ficam entre colchetes. Aí vem as funções oxigenadas. Nós temos várias funções oxigenadas. Nós vamos separar por grupos que apresentam alguma semelhança em sua estrutura. Por exemplo, álcool, enol e fenol. O álcool, etanol, ou álcool etílico. Etanol é o nome sistemático e álcool etílico é o nome de classe funcional. Enol, ele tem uma dupla na cadeia e a hidroxila está ligado exatamente num dos carbonos da dupla ligação. Então, nesse caso, ele é o etanol, ele tem um nome trivial de álcool vinílico, embora não seja álcool, ele muitas vezes é chamado de álcool vinílico. E este enol, ele é instável. Esta dupla ligação e a ligação do carbono e oxigênio, elas vão interferir uma na outra, então, nesse caso, ocorre a transformação do enol em aldeído e vice-versa. Fenol, ele apresenta a hidroxila ligada ao anel benzênico, no caso, o benzenol ou hidroxibenzeno. Aí vocês podem ver que esses 3 grupos têm em comum a hidroxila. Repetindo, no álcool, a hidroxila está ligada a um carbono saturado. No enol, a hidroxila está ligada a um carbono com dupla ligação. E no fenol, a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático. Outro grupo são aldeído, cetona e ácido carboxílico. São 3 funções que apresentam alguma semelhança em sua estrutura. Aldeído, pode ver, os 3 têm dupla ligação, dupla O, tem a carbonila. Aí, então, o primeiro, o aldeído, o sufixo é al, no caso, etanal, e o nome trivial, acetaldeído. Aí tem a cetona, que tem a carbonila entre 2 carbonos, o sufixo é ona, no caso, nome sistemático propanona, o nome trivial acetona e o nome de classe funcional cetona dimetílica. E o ácido carboxílico, no caso, ácido etanóico ou ácido acético. Ácido etanóico é o nome sistemático e ácido acético é um nome trivial. Eles têm em comum a carbonila. Aí verifica que no aldeído a carbonila está acompanhada por um hidrogênio. Na cetona, a carbonila está localizada entre 2 carbonos. E no ácido carboxílico, a carbonila está acompanhada pela hidroxila. Então, carbonila mais hidroxila vai dar carboxila. Então, por isso é ácido carboxílico. Outro grupo de funções oxigenadas
Temos éter, éster e anidrido. Os três também apresentam uma característica semelhante. O éter, ele tem o oxigênio entre dois carbonos simples. E, no caso, a nomenclatura, ela é substitutiva. O lado menor, mais oxi, e o hidrocarboneto correspondente ao lado maior. Então, este aqui tem os dois lados iguais, ele é assimétrico, então o nome fica etoxietano. E o nome de classe funcional, éter dietílico. Aparece muitas vezes na literatura éter etílico. Não, ele é éter dietílico. E também a nomenclatura antiga era dietiléter, aí mudou para éter dietílico. Anidrido, ou anidrido de ácido carboxílico, ele tem este oato D como sufixo da literatura, da nomenclatura sistemática. E aí nós vamos pegar o lado da carbonila, no caso, 2 carbonos, fica etan, mais oato D. E do outro lado do oxigênio tem um grupo orgânico, no caso, etila. Etanoato de etila, o nome sistemático, e acetato de etila, o nome trivial. Já no anidrido, o oxigênio ele está entre duas carbonilas. Aí fica o nome, fica anidrido, e os dois lados, como no caso eles são iguais, fica etanóico, os dois lados iguais, 2 carbonos de cada lado. Se fossem grupos diferentes, por exemplo, de um lado 2 carbonos e do outro lado 4 carbonos, então seria anidrido butanóico e etanóico. Esse butanóico e etanóico, eles estão em ordem alfabética. Esse aqui, ele é mais conhecido como anidrido acético, e anidrido acético é um nome trivial. Aí você pode perceber que esses 3 grupos, eles têm o oxigênio como heteroátomo. Lembrando que no éter, o oxigênio está entre 2 carbonos simples. No éster, este oxigênio, de um lado tem uma carbonila, do outro lado tem um grupo orgânico. E o anidrido, o oxigênio está entre 2 carbonilas. Aí vem as funções nitrogenadas. Temos amina e amida, que tem alguma semelhança. Nós temos ali esses 3 exemplos, uma amina primária, uma amina secundária e uma amina terciária. Aí, na amida, temos uma monoamida, uma amida monossubstituída e uma amida dissubstituída. Aí veja como fica a nomenclatura. Nas aminas, etanamina é nome sistemático e etilamina é nome de classe funcional. Na amina secundária, nós temos um grupo ligado ao nitrogênio, então fica, no caso, N-metil etanamina. O lado maior puxa o sufixo. O nome de classe funcional, etil-metilamina. Etil e metil ficam na ordem alfabética. Na terciária, temos 2 grupos metil ligados ao nitrogênio, aí fica NN de metil, etanamina. E o nome de classe funcional, etil-dimetilamina. Já nas amidas, o sufixo é amida, nome sistemático. Etanamida e o nome trivial, acetamida. Na amina monossubstituída, temos um grupo ligado ao nitrogênio, no caso, N-metil ligado à etanamida. Então, fica N-metil etanamida. Na amida dissubstituída, temos 2 grupos substituindo os hidrogênios do NH2. Então, nesse caso, os 2 grupos são iguais, nós vamos repetir o N
em itálico, N,N-dimetiletanamida. E também existe o caso de amina cíclica, quando o nitrogênio faz parte do ciclo, ele é chamado de asa, como aqui, asa-ciclopentano. Ele conta como se fosse um carbono e o prefixo asa vai dizer que é um nitrogênio substituindo o carbono. O nome trivial dessa substância é pirrolidina. Funções nitrogenadas. Temos também nitrila e isonitrila. A nitrila, que também é conhecida como cianeto, isonitrila e isocianeto. Aí, a diferença na estrutura. Na nitrila, nós temos o C-tripla-N, ligado a um grupo orgânico. Na isonitrila, temos o N-dupla-C, e como o carbono aqui ia ficar só com duas ligações, faz uma ligação dativa do nitrogênio para o carbono. É uma estrutura bastante instável. Aí a nomenclatura, na nitrila, nós vamos contar o número de carbonos e o sufixo nitrila, e as ligações dentro desse grupo que está ligado ao grupo nitrila. Então, aqui nós temos propano-nitrila, ou então cianeto de etila, porque se eu falo cianeto, já estou falando o C-tripla-N. A isonitrila, então, no caso, o nome é isocianeto de etila, que já é mais um nome de classe funcional, ou etilcarbilamina. Aí, outro grupo, nós temos o nitrocomposto e nitroso composto. Nitrocomposto, temos o grupo NO2, o grupo nitro. Ele pode estar ligado a uma cadeia aberta ou cadeia fechada, cadeia aromática. É o NO2 que caracteriza o grupo nitro. O nitroso é o NO. Então, temos a diferença de um oxigênio nesses dois grupos, nitro e nitroso. Então, o nitro também pode estar ligado a uma cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia aromática, e a nomenclatura, ela é substitutiva. Nitrobenzeno, nitroso, ciclohexano, nesses exemplos aqui. Aí vem as funções halogenadas, aquelas que apresentam halogênio em sua estrutura. Temos o haleto orgânico e o haleto de ácido. A diferença é que no haleto orgânico, o halogênio está ligado a um carbono simples, e no haleto de ácido, ele está ligado a carbonila. Aí, então, no haleto orgânico, nós temos um nome substitutivo, fala o nome do halogênio, se é flúor, cloro, bromo, iodo, e lembrando, se é flúor, precisa dizer fluoro. No exemplo aqui, nós temos o bromoetano. E o nome de classe funcional é brometo de etila. Veja que no nome do haleto de ácido também começa com halogênio. Então, aqui nós temos brometo de etanoíla. Aí no haleto de ácido, o sufixo oíla que caracteriza esta função. Outros exemplos: triclorometano ou clorofórmio, o fluoreto de benzoíla. Aí vem as funções sulfuradas, as derivadas do ácido sulfúrico. No ácido sulfúrico, nós temos o enxofre com duas hidroxilas e duas dativas O. Estas hidroxilas, elas podem ser substituídas cada uma por um grupo orgânico. Neste exemplo aqui, onde uma hidroxila está substituída por um grupo orgânico, nós temos o ácido sulfônico. E quando as duas hidroxilas são substituídas, aí nós temos a sulfona. No caso, a forma simplificada pode ser assim, como o CH3, SO3H, ou então
o SO2 entre os dois grupos orgânicos, né? A nomenclatura do ácido sulfônico fica o grupo orgânico, no caso metano, está ligado ao grupo sulfônico, então fica ácido metano sulfônico. E na sulfona, aí a nomenclatura já é um pouco mais complexa, é uma nomenclatura substitutiva. Aqui ficou metilsulfonil, ou seja, o sulfonil está ligado a um grupo orgânico de um lado e outro grupo orgânico do outro lado. Aí você pega o grupo orgânico menor, coloca o nome desse grupo acompanhado por sulfonil, entre parênteses, e aí o grupo maior do outro lado. Nesse exemplo ficou metilsulfonil metano. E o nome metilsulfonil é um nome composto, vai entre parênteses. Aí as funções sulfuradas, aí nós temos também os derivados do ácido sulfuroso. Esse ácido sulfuroso, então, ele tem uma dativa O. Aí, se nós substituirmos uma hidroxila por um grupo orgânico, aí nós temos o ácido sulfínico. E se substituirmos as duas hidroxilas por grupos orgânicos, então nós temos o sulfóxido. Aí a forma, o nome sistemático do ácido sulfínico, aí nós vamos escrever o nome do grupo que está ligado ao, que está substituindo uma hidroxila. No caso, metano, ficou ácido metano sulfínico. E no sulfóxido, aí nós vamos colocar o grupo menor, entre parênteses, seguido por sulfinil. Vejam que na sulfona é sulfonil e no sulfóxido é sulfinil. Metil, sulfinil, metano. Os dois grupos orgânicos aqui são iguais, então um vai ser a cadeia principal, vai no final, né? Se forem grupos diferentes, o grupo maior que vai ser a cadeia principal, vai ser então, vai ter que vir no final do nome. Aí esses grupos ácidos sulfínicos, sulfóxido, eles são, geralmente são representados assim de forma simplificada. Aí vem os tiocompostos. O que são tiocompostos? São aqueles em que o oxigênio é substituído por enxofre. Por exemplo, o oxigênio do álcool, ele vai ser substituído por enxofre, então vai ser tioálcool. Então, álcool, tioálcool. O nome sistemático, etanol, vai ficar etanotiol. Assim também tem éter e tioéter. No éter temos oxigênio como heteroátomo. No tioéter vai ser o enxofre. Aí a nomenclatura sistemática do éter, nós temos o lado menor mais oxi e o lado maior, metoxietano. E no tioéter também o lado menor seguido do enxofre. Então vai ser, no caso, metilsulfanil e o lado maior etano. Metilsulfanil, veja que tem sulfanil, sulfinil e sulfonil. Sulfanil no tioéter e no sulfonil no na sulfona. Sulfinil no sulfóxido. Aí tem os casos em que o heteroátomo faz parte da cadeia cíclica, ou mesmo em cadeias longas, mais complexas, quando o oxigênio está substituindo um carbono, ele é chamado de oxa. Como no caso, ele conta como se fosse o carbono, então seria um anel com 6 membros, sendo um deles o oxigênio. Então, na nomenclatura, nós vamos dizer oxa. Aí, no caso, fica oxaciclohexano. E se esse átomo, heteroátomo, for o enxofre, ele vai ser tia.
tiaciclohexano. Existe tio e existe tia. Existe oxo e existe oxa. Aí, então, são denominações assim específicas e que nós vamos estudar um pouco mais adiante. Então, geralmente aparecem em cadeias complexas. Também tem o nitrogênio, quando ele está substituindo o carbono numa cadeia, ele vai ser asa. E se fosse o silício, seria sila, e assim por diante. Outro grupo, tiocompostos, são as tiocetonas. Substituindo o oxigênio da cetona por enxofre, nós temos a tiocetona. No caso, butanona vai ficar butanotiona. Antigamente se dizia tiobutanona, mas não é mais, é butanotiona. Tem o fenol e o tiofenol. No tiofenol, o enxofre está substituindo o oxigênio. Aí, então, o benzenol vai virar benzenotiol. Aí tem os sais orgânicos. Tem o sal de ácido carboxílico, sal de ácido sulfônico e vários outros. O sal de ácido carboxílico, ele resulta da reação de ácido carboxílico com uma base, como no caso, o ácido etanoico, reagindo com hidróxido de sódio, produz o sal etanoato de sódio, ou acetato de sódio. Essa diferença, ácido etanoico, nós temos ligações covalentes. Já no etanoato de sódio, nós temos uma ligação iônica. E isso causa uma mudança muito grande, uma diferença muito grande no estado físico. Enquanto o ácido etanoico é um líquido a temperatura ambiente, o etanoato, ou acetato de sódio, ele é um sal a temperatura ambiente. Essa ligação iônica, ela é uma ligação mais forte, e então ela tem esse efeito, que geralmente os sais, eles são sólidos. Sal de ácido sulfônico é a reação de ácido sulfônico com uma base. No caso, o ácido benzeno sulfônico, reagindo com hidróxido de sódio, produz o benzeno sulfonato de sódio. Estes sais de ácidos sulfônicos, eles aparecem muito nos detergentes. Claro que para o ácido sulfônico, para a produção de um detergente, ele geralmente apresenta uma cadeia muito longa. Por exemplo, o ácido para-dodecilbenzeno sulfônico. Aí, o sal correspondente é o para-dodecilbenzeno sulfonato de sódio, que é um dos componentes dos detergentes. Já os ácidos carboxílicos de cadeia longa reagem com a base, produzindo o sabão. O sabão, o componente principal, é um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Aí vem o grupo dos organometálicos. O organometálico, ele tem um metal em sua composição, e esse metal tem que estar ligado diretamente ao carbono. Por exemplo, composto de Grignard, tem o magnésio ligado diretamente ao carbono, e no caso, o magnésio vem acompanhado de um halogênio. E nesse exemplo, nós temos o cloreto de etilmagnésio. Aí o magnésio, ele vai ser considerado como a cadeia principal. Composto de Frankland, ele tem o zinco como metal, como cadeia principal. Nesse exemplo, nós temos um grupo orgânico de cada lado. Se os grupos são diferentes, então se escreve os dois na ordem alfabética, como no caso etil, metil, zinco. Se fossem dois grupos iguais, por exemplo, etil dos dois lados seria dietilzinco. Aí tem os organolíticos.
O lítio, ele é monovalente, então ele fica ligado diretamente ao carbono, pode ser uma cadeia aromática, pode ser uma cadeia aberta, e nesse exemplo nós temos o fenil-lítio. Verifica que fenil, ele é o grupo orgânico, seria o radical fenil, aí depois que ligou ao lítio não é mais radical, mas é o grupo orgânico correspondente. E veja ali, fenil, lítio, tem 2 L, aí separa com hífen. Outro grupo é o dos organometálicos, dos organoplúmbicos, onde o chumbo é o metal central. Quando nós temos o chumbo, que ele é tetravalente, no caso, ele está ligado a 4 hidrogênios, ele é o plumbano. Aí nós podemos substituir os 2, ou 3, ou até os 4 hidrogênios por grupos orgânicos, iguais ou diferentes. Então, existe uma variedade muito grande. Nesse caso, substituímos somente pelo etil. Então, o primeiro é etilplumbano, não etilchumbo, é etilplumbano, dietilplumbano, trietilplumbano, tetraetilplumbano. Esse tetraetilplumbano, que era usado como aditivo da gasolina, e depois foi proibido porque o chumbo ele é muito poluente. E antigamente se chamava chumbo tetraetila, mas a nomenclatura atualizada, ele é tetraetilplumbano, não é tetraetilchumbo, que alguns autores colocam este nome, mas o nome plumbano é o original, que deu inclusive o PB vem de plumbano, o símbolo do elemento químico, então nós não podemos substituir pelo nome em português, tem que manter o nome de origem. Aí também tem funções múltiplas, onde na mesma molécula tem 2 ou mais grupos funcionais da mesma função, como aqui nós temos 3 hidroxilas. Então, esse aqui é o propanotriol, seria propano 1,2,3-triol. Mas como falei antes, que existe a regra de Erlenmeyer, que diz que em cada carbono pode haver apenas uma hidroxila. Se tiver 2 hidroxilas, vai desidratar. Então, como aqui tem 3 carbonos e 3 hidroxilas, obrigatoriamente tem que estar no carbono 1, 2 e 3. Então, como não tem as alternativas, a IUPAC, ela recomenda não colocar esse localizador. E esse ali é o glicerol, não é glicerina como aparece nos rótulos e também nos livros, geralmente é tratado como glicerina. Glicerina é um produto impuro, é uma mistura, então não tem fórmula. Uma vez que coloca a fórmula, então é glicerol, não glicerina. Outro exemplo, aqui o tetrafluorometano, fluoro, não flúor. O tetrafluoreto de metila, que é o nome de classe funcional, tetrafluorometano é nome substitutivo, e perfluorometano também é um nome substitutivo, e esse prefixo per é utilizado quando todos os hidrogênios são substituídos pelo halogênio, como aqui no metano, os 4 hidrogênios são substituídos por flúor, então fica perfluoro. E nesse aqui temos 3 grupos nitro ligados ao anel benzênico. Aqui temos que fazer a numeração, porque existem várias alternativas, aí ficou 1,3,5-trinitrobenzeno, ou TNB, que é a sigla, existe TNB e TNT. TNT é o trinitrotolueno. Sempre que aparece esse nitro, ele é explosivo. TNB, TNT, ciclonita, RDX e outros. Eles apresentam NO2 em sua composição,
que é o grupo responsável por ser explosivo. As funções mistas, quando tem duas ou mais funções na mesma molécula. Como neste caso, na alanina, nós temos um aminoácido, ou seja, tem o grupo amina e tem o grupo ácido carboxílico. Então, nós temos que ver qual é a função principal. No caso, a função principal é ácido carboxílico e amina é função secundária. Então, nesse caso, o nome sistemático fica ácido 2-amino propanoico. Olha ali, amino. Ele é usado quando amina é função secundária. Não como aparece em vídeos no YouTube ou até em livros aparece aminobutano. Não pode. Se fala amino quando é função, amina é função secundária. Outro exemplo é o ácido pícrico. Também é um explosivo e é uma pomada usada para queimaduras. Ele tem a função fenol e tem a função nitrocomposto. Função principal, fenol, nitrocomposto é função secundária. Aí nós temos o 2,4,6 trinitrobenzenol. O ol, a hidroxila, é o carbono 1, é a função principal. E a função principal recebe a numeração mais baixa. Aí fica 2,4,6 trinitrobenzenol. Outro exemplo, capsaicina. Essa capsaicina, olha, ali tem uma fórmula já bem mais complexa. Tem aqui várias funções. Tem fenol, tem éter e tem amida. Este anel benzímico que tem aqui, ele não é função. Nem esse grupo alifático. Aqui é com a dupla ligação. Esse não é função. Isso faz parte da cadeia. As funções aqui são amida, fenol e éter. E para fazer a nomenclatura, nós temos que colocar a amida, que é a função principal, o nome vai lá no final, vai ser o sufixo. E os outros substituintes, olha aqui nós temos a amida, C-O-N, está ligado a esta cadeia. Então, nós temos que denominar o substituinte aqui, o substituinte, todo ele, ligado a esta amida. Aí, esta nomenclatura de funções mistas nós vamos tratar na próxima parte, que vamos trabalhar somente a nomenclatura de substâncias de funções mistas. A tienamicina, este antibiótico, tem essa fórmula estrutural. Veja ali quantas funções que temos aqui. Temos a função ácido carboxílico, a função álcool, a função amina, a função amida e tem a função tioéter. Tioéter também pode ser chamado de sulfeto, né? E aqui também a função principal é o ácido carboxílico, então a gente precisa construir a nomenclatura usando todos os outros como prefixos. Aí então nós vamos ter uma tabela como é que é denominada cada função quando é prefixo ou quando é sufixo. Nós encerramos aqui com uma sinopse das funções orgânicas. A próxima parte nós vamos trabalhar somente substâncias de funções mistas, a nomenclatura sistemática dessas substâncias. Então, por enquanto, é isso ali. Até mais. É fácil o meu endereço. Vá lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais perto.
com a linha do Equador. É fácil o meu endereço. Vá lá quando o sol se pôr.